Beth Uf. Você vai acompanhar alguns vídeos sobre farmacologia. Espero que você goste. Se você curtir, dê um curtir aqui embaixo e siga nosso site. De vias de administração, efeitos de metabolismo de primeira passagem, absorção e biodisponibilidade. Vias de administração. Nós temos 3 tipos de vias de administração. Temos a via tópica, temos a via sistêmica e temos a via injetável tópica. Por que injetável tópica? Porque você só aplica em um local. Vamos lá, a via tópica. Ela é geralmente usada na superfície epitelial ou locais que buscam a atuação específica numa região. Por exemplo, brônquios, pele, quando você está com algum machucado, quando você está com alguma queimadura, você passa um creme para melhorar. Quando você está com asma, você usa uma bombinha que tem atuação específica nos brônquios. O uso de colírios e os intravaginais. A via sistêmica. A via sistêmica é uma via muito utilizada, principalmente na parte oral. Por quê? Porque ela é a mais fácil, é a mais barata e tem maior aceitação no mercado. São fármacos geralmente em comprimidos, drágeas ou cápsulas. A via sublingual. A via sublingual é uma das que eu mais gosto. Por quê? Ela são pequenas cápsulas, são fáceis de serem aplicados, só que dependem da cooperação com o paciente. Ela é muito utilizada, por quê? Porque ela sofre uma drenagem pela veia cava, então ela cai diretamente na circulação sistêmica, não sofrendo metabolismo de primeira passagem. E a via retal? A via retal ela é interessante por quê? Porque somente 50% do fármaco sofre metabolismo de primeira passagem porque cai na circulação porta, e 50% cai direto na circulação sistêmica. Ela é utilizada ou quando o paciente tem dificuldades para deglutir, ou quando o paciente está em coma. A via transdérmica é geralmente usada, como temos exemplo aqui, para quem é fumante, os adesivos de nicotina, que eles são absorvidos pela pele e caem diretamente na circulação sistêmica. A via intravenosa, que é a via mais poderosa, porém é mais perigosa, porque se foi 100% do fármaco, chega na sua forma ativa na circulação sistêmica, não sofrendo absorção. A via intramuscular é uma via geralmente usada para depósitos, pois ela é usada como depósitos. Por quê? Porque ela é liberada lentamente. Geralmente são soluções emulsificadas ou oleosas. E tem a via intraarterial, que são aplicadas diretamente no órgão onde se quer ter a atuação. A absorção é a passagem do fármaco desde o seu local de administração até a circulação sanguínea. Os fatores que influenciam a absorção são, por exemplo, características físico-químicas da droga, sua lipossolubilidade ou hidrossolubilidade. O veículo ou excipiente usado, o veículo para fármacos na sua forma líquida e o excipiente para fármacos na sua forma em pó. A área de absorção a qual o fármaco foi exposto, via de administração e a forma farmacêutica. As proteínas plasmáticas são um tipo de mecanismo de reserva do fármaco no organismo. Depois da absorção, uma fração do fármaco se liga a proteínas plasmáticas, principalmente a albumina e a glicoproteína ácida, ou proteínas de tecido, formando um complexo reversível, que estabelece um equilíbrio com o fármaco no plasma, e à medida que o fármaco vai sendo distribuído para os tecidos, esse equilíbrio vai sendo restabelecido de forma que tenha uma parcela do fármaco livre e uma parcela do fármaco ligada às proteínas. E esse equilíbrio ele é estabelecido pela constante de dissociação. Outra fração circula livremente pelo fluido biológico.
Apenas a fração livre dissociada no plasma é farmacologicamente ativa. O complexo proteína-fármaco atua como reservatório. A ligação varia de acordo com a afinidade do fármaco pela proteína. Um esquema como a ligação da proteína do fármaco com as proteínas, para glicoproteínas ou albumina. Efeito ou metabolismo de primeira passagem. É o efeito que ocorre quando há biotransformação do fármaco antes que este atinja o local de ação. Pode ocorrer na parede do intestino, sangue mesentérico e principalmente no fígado. Esse metabolismo de primeira passagem ocorre principalmente em fármacos administrados por via oral, que vão parar no trato gastrointestinal. A rede de vasos que vascularizam o trato gastrointestinal passam direto para a veia porta hepática. E essa veia leva o fármaco para dentro do fígado, onde vai sofrer o metabolismo de primeira passagem. Esse metabolismo de primeira passagem, ele tem por objetivo a polarização das moléculas de fármaco, no sentido de favorecer a eliminação deles. Existe também o efeito ou metabolismo de segunda passagem, que tem como objetivo a conjugação de moléculas mais polares ao fármaco, no sentido de inativar a atividade desse fármaco, favorecendo mais ainda a eliminação desse fármaco. Aí está o esqueminha da farmacocinética, que é o caminho, digamos assim, que o fármaco percorre pelo corpo até chegar ao seu lugar de atividade e, após isso, sua metabolização e posterior excreção. Ingestão, desintegração, dissolução, vai para a absorção, onde ele vai parar na circulação. Da circulação, à medida que o fármaco vai passando para os tecidos, isso é o que se chama de distribuição. A distribuição é o momento, é o que acontece quando o fármaco sai da circulação, entra no tecido e começa a sua atividade lá. Após a entrada do fármaco no tecido-alvo, ele é metabolizado e eliminado. Biodisponibilidade. A biodisponibilidade indica a quantidade do fármaco que chega na forma ativa, ou seja, não ionizada, na circulação sistêmica. Fatores que dependem. A velocidade é a forma como uma droga é absorvida e a fração absorvida depois da metabolização. Fatores que interferem. O metabolismo de primeira passagem, a solubilidade do fármaco, fator óleo ou água, e a natureza da formação do medicamento interferindo na dissolução. Aqui é um esquema que mais ou menos dá um exemplo do que seria a biodisponibilidade, os fatores dependentes, e dá um exemplo do propanolol. O propanolol via intravenosa você precisa de 5 mg. Por quê? Porque 100% dele porque 100% desses 5 mg vai chegar na forma ativa ao seu local de atuação. Em contrapartida, na via oral é necessário de 40 a 80 mg. Por quê? Muito se perde no metabolismo de primeira passagem. A distribuição do fármaco já foi falada de uma maneira breve agora há pouco. A passagem do fármaco da corrente sanguínea para os tecidos, onde vão desempenhar ou não a sua atividade desejada. Apenas o medicamento na forma livre é distribuído para os tecidos. Aquele que está ligado a proteínas plasmáticas, ele permanece no plasma, sendo o plasma, as proteínas plasmáticas do plasma, um mecanismo de reserva do fármaco. Porque tem a ligação com as proteínas plasmáticas é um mecanismo de reservatório, o sequestro lipídico é outro e a circulação enterohepática é o terceiro mecanismo de reserva dos fármacos. A distribuição, igualmente, a absorção, ela depende da lipossolubilidade
fluxo sanguíneo local, as características do epitélio por onde o fármaco vai passar, as células daquele epitélio, né? As interações locais, que são, aí é no caso, o mecanismo de reserva das proteínas plasmáticas, e a relação pH-pKa, que vai determinar a quantidade de fármaco que vai ficar na sua forma ionizada e na sua forma não ionizada. Isso é interessante porque o fármaco ele só permeia a membrana se ele estiver na sua forma não ionizada, porque por causa da composição da membrana plasmática, que é a bicamada fosfolipídica, e se tiver carga, a molécula ela não vai passar por essa membrana, e se ela estiver na forma não ionizada, ela é capaz de permear com muito mais facilidade a membrana plasmática. O compartimento central, que é a soma dos volumes do volume plasmático com o líquido extracelular dos tecidos altamente perfundidos, como pulmões, coração, fígado, onde a concentração da droga é difundida instantaneamente. Compartimento periférico, formado por tecidos de menor perfusão. Esse compartimento precisa de mais tempo para que seja atingido um equilíbrio de concentração. São tecidos como músculo, a pele, tecido gorduroso, sequestro lipídico, entre outros. Volume de distribuição aparente. Volume de distribuição do líquido necessário para conter a quantidade total do fármaco no organismo na mesma concentração presente no plasma. Volume de distribuição é a quantidade de medicamento no organismo pela concentração do medicamento no plasma. Quanto maior o volume de distribuição de um medicamento, maior a quantidade do medicamento que deixou o plasma acumulando-se nos diferentes compartimentos.